para sortear, melhor dizendo, que é a Cobra e Outras Vidas, que a gente vai sortear no finalzinho do programa. Então já viram que hoje tem muita coisa boa para a gente conversar e eu agradeço imensamente a vocês por terem vindo, viu? E a gente começa, como eu disse, com a Arlete e com a Clívia, que eu vou pedir licença para chamar dessa forma, para a gente fazer um bate-papo mais informal e falar dessa iniciativa, dessa ida, digamos assim, da Defensoria Pública para a sede da Delegacia da Mulher. Esse projeto já é um projeto que já vem sendo pensado há algum tempo, eu queria saber como é que surgiu essa ideia e agora a concretização, se vocês estão contentes, né, com essa ida para a Defensoria. Oi. Boa tarde, primeiramente. E, sim, muito contente, né, da gente poder estar atuando mais próximo à pessoa, à mulher que está em situação de violência. E a importância disso, claro, né? Sim, foram projetos concomitantes. Eu, coordenando o núcleo, já tinha notado a necessidade da gente ter um apoio dentro da delegacia, porque a situação chegava um pouco distorcida para a gente e já fria, que a gente chama, não estava no calor dos acontecimentos para a gente apoiar. Coincidentemente, a doutora Arlete escreveu um projeto de instrutoria, certo? Em que ela se propunha a dar palestras, a fazer esse tipo de orientação. Ela é defensora pública aposentada e ela, com esse projeto, pretendia voltar à instituição, não na condição de defensora, mas na condição de instrutora de direitos, dando essas palestras em nome da Defensoria Pública. Deixa só a Clívia explicar um pouquinho para as pessoas entenderem. Você coordena o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher na Defensoria Pública, né, do Estado. Isso. E é esse núcleo, quer dizer, uma unidade dele é que foi agora para dentro da Delegacia da Mulher, no Propaz Mulher, aqui no bairro do Marco. Isso, exatamente. Em resumo, é esse projeto que vocês vêm pensando há um tempo, né? E aí a doutora Arlete escreveu esse projeto, nós levamos a Defensora Pública Geral, que sem nenhuma restrição aprovou o projeto de imediato e nós colocamos em funcionamento com menos de 15 dias da reunião que a doutora Arlete levou o projeto, porque era uma vontade minha, mas eu não sabia dessa vontade dela de voltar. Então, quando aí casou as duas vontades e nós conseguimos concretizar. E hoje em dia a Defensoria Pública atende dentro da Delegacia. Mas foi muito recentemente que vocês foram muito lá, recentemente. Né? Por isso é que estão aqui para falar disso. Na prática, o que é que acontece? O que facilita a Defensoria Pública estar dentro da DEAN? Facilita o andamento do inquérito, facilita o ajuizamento? O ajuizamento correto, um boletim de ocorrência mais preciso, a mulher sair de lá sabendo quais os direitos dela provenientes daquele boletim de ocorrência, porque um boletim de ocorrência, vamos assim dizer, de um crime irregular, ele meio que dá início a uma ação de natureza privada, mas um boletim de ocorrência de violência doméstica, a gente tem ações privadas, possibilidade de ações públicas, direito de família, direito civil, então é uma seara muito grande a partir de uma denúncia. Então, quanto melhor aquele boletim de ocorrência for feito e com mais agilidade a pessoa souber dos direitos dela, e a doutora Arlete está lá para explicar esses direitos, é mais rápido que a gente consegue ajuizar, entendeu? E garantir esses direitos. Às vezes, até não ajuizando, com um acordo, com uma conciliação, hoje em dia a gente tem a justiça restaurativa também já implantada na Defensoria Pública e o início de um projeto de constelação familiar. É que nós até recentemente falamos aqui no programa sobre isso, mas daqui a pouquinho, se der tempo, a gente pode explicar melhor, isso é bem interessante também, não é? Nossa, eu sou apaixonada por desjudicialização, entendeu? Então, isso realmente é o foco, hoje em dia, do nosso trabalho na família e no núcleo de violência doméstica. Queria ouvir um pouquinho a doutora Arlete sobre esse projeto, a importância dele. É muito importante. Foi um presente que eu ganhei depois de 2 anos que já estava aposentada. Senti essa necessidade por causa do clamor das pessoas para que houvesse esse acompanhamento da Defensoria Pública dentro do Propaz Mulher. E em 2015, que se formou, eu ainda estava na ativa quando Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça fizeram um acordo de cooperação técnica, onde eles iriam se juntar para poder fazer com que esse serviço fosse mais integrado, de uma forma assim bem integrada, que a mulher procurasse num único espaço, ela ter todos esses serviços de atenção e de fortalecimento também do serviço dessas instituições. E hoje nós contamos com a presença de um representante
do Juizado de Violência Doméstica, representante do Ministério Público, e hoje foi em abril, eu acho que começamos com a Defensoria Pública presente nesse mesmo espaço. Então, foi um projeto maravilhoso de integração e colocando aqui, que todo mundo já sabe, já conhece, que o Propaz Mulher, ele é uma fundação, é uma iniciativa e que a gente sabe que é pioneira nesse trabalho. Porque aqui no norte do Brasil é a única entidade da federação, na verdade, que existe um trabalho desse centralizado, onde a mulher encontra todos os serviços. Então, lá nesse espaço, agora, quer dizer, que já encontrava, né, no Propaz, né, e com a delegacia, também agora complementou com a presença da Defensoria Pública lá, né? Isso. Aí vai fechar o... Sabe-se que a mulher, ela não é vítima só de crimes esculpidos lá na Lei Maria da Penha. Quer dizer, não é só no ambiente familiar. Não. A mulher pode ser vítima também de feminicídio. E isso, eu já acompanhei casos junto à DEAN, em que a vítima chega lá e a delegacia diz, não, aqui é só violência familiar. Isso vocês têm visto na prática? Tem resolvido, tem dissolvido esse imbróglio? O que acontece? Existe alguma dificuldade de se verificar o que é violência contra a mulher, caracterizada na Lei Maria da Penha, e o que é uma violência contra a mulher, que também é crime, mas não está na Lei Maria da Penha, certo? Então, sim, a gente vê esse tipo de situação. E aí, com o nosso trabalho lá dentro, o que a gente pode verificar? A gente pode verificar, certo, não é caso das varas de violência doméstica, mas é violência contra a mulher que vai ser apurada em outra vara. Mas na mesma delegacia. Mas na mesma delegacia. Sim. Agora, note, hoje em dia, o que eu tenho sentido uma necessidade muito grande de esclarecimento são dos crimes contra a mulher na seara do trabalho, que nem são da competência da Defensoria Pública do Estado. Que aí tem que procurar a Justiça do Trabalho, não é? Tem que procurar a Justiça do Trabalho, mas o boletim de ocorrência não impede de ser feito na DEAN. E não impede que a gente dê essa orientação, que a gente informe, que a gente explique sobre entendeu? Claro. Porque nós não temos competência para postular na Justiça do Trabalho, mas podemos informar sobre os direitos, entendeu? Então, assim, eu digo que o dever de informar, ele é muito importante, porque uma pessoa informada, ela sabe onde ir, a quem recorrer e entende melhor os direitos dela. Já que a senhora falou, doutora, a competência aí é declinada em favor da Defensoria Pública da União, é isso? Isso, mas da Justiça do Trabalho, né? Só para a gente informar. Sim, já Defensoria Pública da União e Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, e aí a gente está falando de crimes como assédio sexual no trabalho. Isso, assédio moral, pela conta do gênero, que as mulheres sofrem muito assédio moral por conta do gênero, assim, do tipo, brincadeiras pequenas como, tu não tá grávida, não? Assim, por quê? Ela começou um relacionamento novo e o chefe fica perguntando se ela tá ou não tá grávida, todo dia gerando aquele conflito, aquele assédio moral, entendeu? Coisas que são proibidas, né? Que são proibidas, exatamente, porque, na verdade, hoje em dia, essas pequenas brincadeiras, às vezes, elas atrapalham e elas começam a configurar um delito. Só que elas são ditas pela sociedade machista como brincadeiras. Correto. Então, a partir do momento que a gente entende que isso não é brincadeira, que isso, sim, é uma violação do direito da mulher e da sua dignidade no ambiente de trabalho, nós vamos ter o tratamento adequado e aí... Agora, só para a gente explicar mais ainda, porque já está bem explicado, mas para não deixar dúvidas, para as pessoas entenderem. Quer dizer, aqui no bairro do Marco, no Propaz, já funciona a Delegacia da Mulher. E agora o núcleo da Defensoria Pública de Atendimento Especializado à Mulher também foi para lá. O que você está dizendo é que na Delegacia da Mulher, qualquer tipo de crime contra a mulher, eles podem atender, é claro, estão lá para isso, né? Registrar a inclusive esses da seara do direito do trabalho. E a Defensoria Pública, que não é da área de vocês, não é da competência de vocês, mas vocês podem dar informações, prestar informações sobre também esses crimes. Informações, né? Porque aí o seu trabalho não é área de vocês, vocês é todo o resto, né? Todo o resto. Porque aí vai o direito civil, vai todo o resto, mas esse não. Mas vocês podem também prestar esclarecimentos, tirar dúvidas e tal, né? Fornecer o endereço, porque às vezes elas não sabem nem o endereço. É para saber que a delegacia está lá para todos os tipos de delitos, né? A Dani já tem pergunta ali do telespectador. Já, é justamente dúvida da competência desse núcleo. A Mariana Campos, da Pedreira, quer saber, assim, uma mulher que tem dúvidas sobre seus direitos, pode buscar orientação lá? Vocês encaminham para a área competente, é isso? Olha, legal, é isso que está falando.
Eu quero imaginar que a dúvida dela seja com relação aos direitos da mulher, né? Sim, com certeza. Nós tanto, a doutora Arlete está lá para solucionar dúvidas, como se for o caso do atendimento do nosso núcleo, ela já faz o agendamento da pessoa. Eu acho que as pessoas podem confundir um pouquinho, gente, é que assim, as pessoas que precisam de um defensor público, de um advogado, né, para defendê-las, e não tem condições de pagar, aí a defensoria atende de um modo geral. Né? Agora, esse núcleo lá na Delegacia da Mulher é específico para as questões relacionadas à mulher. A mulher, né? isso. É isso que tem que ficar claro para não confundir. Para atendimento da mulher. Eu imagino que... Às vezes o marido também precisa da defensoria pública, mas não é o caso do seu núcleo. Não é o caso do nosso núcleo. E esse espaço espaço é justamente para isso, é para essas orientações. Claro. Uma vez que foi colocado que eu já estou aposentada, sou apenas advogada e estou trabalhando nesse projeto lá, então ali é só para informar, para orientar. Muitas vezes elas nem fazem o boletim de ocorrência. Elas são encaminhadas à sala da Defensoria Pública para ter uma orientação para o que elas devem fazer. Se aquele caso é violência de gênero, se não é, se é uma violência urbana, se não é. Então a mulher ela já vai ali para obter essas informações, não sair de lá sem saber aonde procurar ajuda. Claro. Essas orientações devem até encorajá-las, né? De repente a tomar atitude, denunciar. Acontece isso? Eu acho que na maioria das vezes, quando a gente explica, elas ficam um pouco mais encorajadas, né? E principalmente quando nós explicamos os outros, vamos assim dizer, uma ação civil de dano moral, uma ação civil de dano estético, porque de repente aquela violência doméstica deixou marcas, deformou, entendeu? É por isso que eu digo que existem muitas possibilidades, assim, não é só a medida protetiva, não é... tem toda essa outra miríade de que possibilidades. A maioria das mulheres da população não conhece, né? E é nesse momento lá que pode ter essas informações. E, em regra, essa informação de natureza penal, a que a senhora se referia agora há pouco, ela normalmente navega na seara da ação pública incondicionada. Quer dizer, o fato de ser defensora nativa ou ser defensora inativa não muda absolutamente nada, né? A feição do crime ali em tela, né? Sim. Mas quais são os mais comuns, assim, que aparecem mais na defensoria e que vocês atendem a mulher, né? De um modo geral? No dia a dia, a gente trabalha muito com as medidas protetivas de urgência. E aí é que são casos de violência. De violência que estão acontecendo naquele momento, que ainda estão acontecendo, né? As ameaças. Aí a gente trabalha com essas medidas protetivas, com as ações de família, divórcio e pensão e guarda, também decorrentes dessa violência, porque o nosso núcleo não é um núcleo de família, mas ele é um núcleo que faz direito de família quando existe situação de violência doméstica, né? E as ações, as queixas-crimes, que é calúnia, difamação e injúria, que são os crimes contra a honra, que são... Esses ocorrem muito. Eu queria que você explicasse também sobre as características de cada um, para as pessoas entenderem, as mulheres entenderem que muitas vezes estão sofrendo, né, esse crime, né, são vítimas dele e não sabem, né? Então, os crimes contra a honra, como o próprio nome já diz, eles avalam a honra da pessoa. Então, são aquelas palavras que são chamadas durante a discussão, mas que ofendem aquela pessoa, ou a honra objetiva ou a honra subjetiva, que nós vamos enfrentar a injúria, ou quando elas são propaladas pela vizinhança, pela família, são faladas ou colocadas em redes sociais, grupos de troca de mensagem, certo? Que é a difamação. E quando você imputa àquela pessoa um crime que ela não cometeu. Note, um crime. É a calúnia, que é a calúnia, exatamente. Então, essas três ações, elas não são de natureza privativa, entendeu? Então, quem tem que dar entrada não é o Ministério Público, e sim a Defensoria Pública, quando essa pessoa não tem condições ou está em estado de vulnerabilidade. Porque nós trabalhamos no núcleo mais com essa vulnerabilidade advinda da violência do que da hipossuficiência financeira em si. Porque muitas mulheres até têm condições financeiras, mas o companheiro, ele detém todos os meios de acessar esse dinheiro. Então, quando elas estão na situação de violência doméstica, elas podem parecer que têm dinheiro, mas elas não têm como acessar o dinheiro de verdade, entendeu? Isso eu ia te perguntar. Às vezes ela até tem condições, tem emprego, mas naquele momento
em que ocorreu o problema, ela está vulnerável e desamparada. E aí a gente vai Defensoria atuar. dá A gente todo vai apoio. atuar, exatamente, que é a chamada violência E é patrimonial. interessante, né, doutora, que a delegada faz o boletim de ocorrência, coloca tipificando injúria, e nesse caso a DEAN não dá as medidas protetivas, elas encaminham para que a Defensoria Pública entre com a queixa-crime e entre também com o pedido de medida protetiva. E isso, a injúria, ela está um pouquinho atrás da ameaça, né, doutora? Sim, sim, Mas tem- bastante casos de injúria. Há muitos mesmo. casos. É Mas muito sempre importante. nesse âmbito do crime de violência De contra a violência mulher. contra a E vem mulher. nesse... Que antes essas mulheres elas iam por uma lesão corporal, por uma ameaça bem grave, elas se propunham aí na Agora, se DEAN você pra fizer fazer- isso, eu te mato e coisas do Exatamente. gênero. Aí já é ameaça. Agora, né? É por ameaça. uma discussão mais acirrada, onde as pessoas ele denigra a imagem dela, isso não acontecia. E hoje, voltando ao Propaz, a trabalhar no Propaz, eu estou vendo que essa parte da injúria está afetando muito as mulheres. Elas já não estão mais permitindo, aceitando aquela injúria bem pequena, embora Por seja exemplo, muito difícil para a doutora, gente. o caso de injúria, um exemplo para nós entendermos bem. Os nomes são... Olha, os Palavrão, nomes são Não, dizer muito- isso, palavrões, mentira. Esses são casos de injúria. São né? casos que muitas vezes a mulher se submete a uma relação com o homem porque ela precisa de um dinheiro, porque ela está na faculdade, ela precisa pagar os estudos dela, precisa criar os filhos. E muitas vezes ela aceita determinadas condições que ele coloca para ela. E quando ela não aceita isso, aí ele vem com aquela história, né? Quando é para te vir comigo, fazer aquelas coisas e tal, tu vem. Agora tu estás fazendo isso comigo, porque você é isso, porque você é aquilo. Aquilo ofende realmente a dignidade, né? O decoro da mulher, e ela já entende isso como uma violência contra a mulher. E a mulher que passa ela por essa vai situação em denunciar. casa, ela deve naturalmente se municiar de provas, né? Como é que normalmente, o que vocês orientariam, já que nós estamos falando para várias mulheres e certamente algumas passam Isso, por isso? a palavra Em da princípio não precisa vítima. retorquir, né? Porque tem a delegacia lá da mulher Isso. que vai tomar conta do caso dela, né? Mas aí ela está sendo insultada pelo marido. O que é que ela deve fazer? A palavra da vítima, ela é muito importante nos crimes contra a honra, contra Tem muito falou. o estupro, o atentado violento. Mas na violência doméstica é muito difícil ela provar isso. Que ocorre em 4 paredes, né? 4 paredes e numa discussão onde um fala, o outro retruca. Então fica muito difícil essa prova. Então nós estamos até aceitando que um filho que esteja presente, Mesmo que não seja uma maior de cunhada, mesmo que não seja, que possa levar essa informação junto com a palavra dela. Hoje em dia, os celulares, dentre outras funções, gravam. A gravação de celular, isso é evidentemente feito de uma forma muito discreta, para não acabar virando um crime de lesão corporal, tem valor, tem importância nesse Tem, né, contexto aí doutora? de ser Tem. familiar, dentro de casa, estar escondidas? Tanto as filmagens como os áudios enviados por via de e-mail, como as fotos, como os próprios prints das conversas. Sim. Hoje em dia a gente realmente, todos esses aparatos, porque o que acontece? Hoje, a violência doméstica, ela é muito cometida por essas mídias modernas, entendeu? Ela está muito ligada. Como é uma coisa muito passional, as pessoas recorrem a esses programas de internet, redes sociais. Novas mídias em geral, Novas né? mídias em geral, e é muito comum. Então, a gente trabalha com tudo mesmo. Porque aí agora fica documentado, dessa forma fica documentado. Com tudo, com prints, com áudios, com gravações, realmente isso nos ajuda muito, na verdade, quando a pessoa chega comigo, que ela chega com a pastinha dela, com tudo os prints impressos, vai ser fácil, porque eu já sei que já dá entrada e a medida protetiva Fica fartamente comprovada ali, né? comprovada. Pegando o gancho do que a doutora Arlete comentou a respeito da injúria, hoje em dia, realmente as mulheres estarem reclamando mais e a gente está vendo mais medida protetiva por conta dessas ofensas morais, eu também tenho notado que as senhoras de idade têm procurado mais o núcleo. Senhoras com 30, 40 anos de casamento, sabe, têm procurado muito. Que é uma o realidade núcleo. muito diferente, né? Muito. De quando eu entrei no núcleo, que fazem 2 anos pra cá, eu noto que aumentou, certo? Antes eram meninas mais novas, hoje não.
senhoras mesmo, acompanhadas dos filhos, já todos criados, relatando históricos de vivência de violência de uma vida inteira e dizendo que aquele momento acabou, sabe? Elas se empoderando, tendo coragem. Muitas sempre foram elas que sustentaram a família, ou seja, não tinham nem esse problema financeiro. Era só aquele mito do casamento que não pode ter fim mesmo um casamento baseado Que a morte em os relação. separe. Que era uma realidade lá da época, né? Que era uma outra E realidade. agora elas estão tomando coragem, Estão tomando coragem. e vindo falar sobre isso e querendo providências, Querendo né? providências, querendo Jurídicas divórcio. e tal, Porque antigamente a situação era tão séria que, ao pedir a mão da jovem lá em casamento, o marido perguntava: você tem emprego? Se ela dissesse: tinha, largue seu emprego que mulher minha eu sustento. É. Era a época da comunhão de bens E universal, né? ainda tem Então, algumas isso- mulheres dessa época. Isso que- traz uma realidade completamente diferente aqui, né, para o campo jurídico. Totalmente E diferente. hoje elas têm o apoio dos filhos, como foi dito, né? Elas já chegam perante a Defensoria Pública com filhos. 3, 4 filhos. E filhos homens, muitas vezes, apoiando essa mãe a não viver mais Que naquela bom, situação né? Muito de interessante, violência. né? Ótimo, senão todas- essa nova geração Isso. parece que está E mais... todas querem a mediação, né? aberta. Que eu digo que é a divisão de bens, mas elas não querem a pensão alimentícia. Elas entendem, elas já internalizaram que a manutenção de um vínculo financeiro mantém um vínculo emocional que não é saudável. sei Então se- elas querem a mediação. Não que é sei o se a gente direito ainda tem um delas. tempinho. Tem, diga. Ela colocou a questão que a Defensoria Pública faz as ações de alimentos, divórcio, separação, partilha de bens. Em 2010, essa situação foi transformada aqui em Belém do Pará, no estado do Pará, porque a competência era competência mista, né, doutora? Isso. O mesmo juiz que apreciava a questão criminal, apreciava também todas as questões que, em decorrência da violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2010, essa lei foi revogada e as ações da vara de família cíveis foram para as varas de família e o juizado ficou atendendo só a questão criminal. E o que a Defensoria Pública fez? A Defensoria continuou com a sua competência mista, híbrida, tratando também dessas questões do criminal como daquelas de natureza civil, de Entendi. família. Não foi, doutora? Foi, a gente, como eu estou explicando, a violência doméstica ela é a porta de entrada, da qual eu sempre falo assim, me conta o teu caso, eu tenho um método de atendimento que fala assim, me conta o teu caso, me diz o que tu queres me dizer. Aí quando ela fala o que ela quer dizer, sempre consegue apurar na conversa qual é o foco do que ela precisa. Porque, Nath, eu posso atender uma mulher que ela foi injuriada, mas ela não quer aquilo. E eu tenho que respeitar o que ela quer. Claro. Né? Então, ao fim, eu pergunto, quando você levantou hoje, cedo, para vir à Defensoria Pública, o que você pensou? Hoje eu vou lá e vou resolver isso. Eu quero que você me diga o que é que você pensou em Que resolver. é o que mais está Isso, incomodando, porque né? eu começo por ali. Entendeu? Aí ela fala, hoje eu vim resolver isso. Aí eu, ok, então a gente vai primeiro fazer isso que você me colocou e depois eu te ofereço o que mais eu sei que tu tens direito. Mas eu começo bom, sempre é. pelo que ela acordou de manhã para resolver. É muito, um muito excelente ruim método. quando a gente trabalha o direito num ambiente afetivo, porque palavras não têm o mesmo eco, né? Não. O que uma mãe ou uma esposa ou uma mulher pode se ofender como expressão, outra pode não se ofender. Quer dizer, aí vai muito dos efeitos. Tem mulheres se que eu falou, costumo né? dizer que elas são muito valentes, sabe? Sim. Então, na verdade, elas até foram lesionadas, mas elas lesionaram também. Pois é. Então, exatamente. naquele momento, elas não estão querendo, elas não se sentem, de alguma maneira, ofendidas, nem fisicamente. Então, eu acho que a violência doméstica, ela é muito tênue. Eu não estou dizendo que não vai ser apurado. Vai ser apurado, porque é pública e incondicionada. Sim. Posso? Pode, você está falando, estou me lembrando agora, há mais de 30 anos atrás, eu fiz uma pesquisa, acabei nem publicando, mas eu fiz uma pesquisa num bairro da periferia de Belém, com certo número de mulheres, e realmente a diferença é brutal. Eu diria que 90% delas tinham problemas graves com o marido e de violência, né? E seja sexual, seja de trato, etc. Mas o que eu achei interessante é que do universo, 20%, apenas ou até menos de 20% dizia assim, mas olha, ele que me bateu, eu estava passando o ferro, larguei o ferro nele. Quer dizer, era mínimo o número de mulheres que poderia reagir. Tinha dois tipos, uma
que tinha alguma coisa, batia no... E a outra disse, sabe o que eu fiz? Essa foi uma no universo pescado. Eu arranjei, foi um amante. Porque aí, eu nem quero saber dele. Quando ele chega, eu vou me embora. Então, é uma coisa cômica. Mas se você vai comparar o que acontecia há 30 anos atrás, porque vocês estão falando aqui, realmente a sociedade está evoluindo. É verdade. E, assim, eu vou tomar um tempinho para... Porque a Lei Maria da Penha, ela foi uma condenação. Todo mundo sabe, eu acho que já é de conhecimento público, ela foi uma condenação na Corte Interamericana de Direito. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, como é que surge a lei de trânsito? Começaram a surgir muitos acidentes, alguém falou, poxa, nós temos que ter uma regulamentação de trânsito aqui dentro. Aí as pessoas se reuniram, os deputados, e fizeram uma lei. No nosso caso, a violência doméstica existia no Brasil, estava tudo ok, e nunca ninguém se reuniu para fazer uma lei. Foi preciso a gente ser condenado e aí obrigado a fazer uma lei. O caso da Maria da Penha mesmo correr para que o país fosse condenado, se criasse para a gente reconhecer o problema. Então, por exemplo, foi uma lei que ela foi assim, ela foi imposta de cima para baixo, que é diferente. A lei, ela vem de baixo para cima. Seria o ideal, né? A nossa não, ela veio de cima para baixo. Então, agora, passado todo o tempo da edição dela, ela foi uma lei que pegou, eu gosto dessa palavra porque a pessoa entende, né? Foi uma lei que pegou e ela foi mudando conceitos. Ela veio mudando conceitos, ela veio empoderando a mulher, ela veio empoderando a sociedade, ela veio alterando a criação das crianças que já crescem sabendo que existe uma proteção especial para a mulher. Eu ainda escuto muita reticência com relação a esse tratamento. Eu ainda escuto muita reticência. Mas estamos caminhando. Estamos caminhando, hoje em dia menos. Eu só estou acelerando porque a gente tem que encerrar o bloco e a Dani tem mais uma pergunta ou duas para vocês. Participações. A Carolina Monteiro pelo Twitter, elogiando a pauta, dizendo que a entrevista é muito esclarecedora. E por e-mail, Fábio de Macedo quer saber se uma mulher que ocupa um cargo, mesmo cargo de homens em uma empresa, mas tem salário inferior, se pode entrar com uma ação ou denúncia via Delegacia da Mulher ou Justiça do Trabalho por causa desse tratamento diferenciado. Qual seria a orientação? Esse é um caso especificamente que não é da nossa seara. Aí eu só vou informar. Note, não é um delito. Não é configurado um delito aí. Então, não necessita do boletim de ocorrência. Ela pode entrar com uma ação? Pode entrar com uma ação, se ela ocupar um cargo parecido, e o único motivo pelo qual ela não está recebendo o mesmo salário é o fator de que ela é uma mulher. Vamos verificar, de repente existe um fator tempo. Esse homem trabalha 10 anos e ela trabalha 1 ano. É óbvio que se for realmente uma questão de gênero. Se for uma questão de gênero, ela pode sim entrar com uma ação para pedir essa adequação salarial. Que tipo de ação? É uma ação na Justiça do Trabalho. Que ela pode, normalmente é o final do pacto laboral, né? Isso. Pois é, esse que é o problema, porque durante o pacto laboral é muito pouco provável que alguém vá reclamar essa adequação salarial. Por quê? Porque ela sabe que ela vai pôr fim ao pacto, né? Mas ela não vai mais querer, né? Mas ao final ela vai poder pedir. Então, na verdade, tem que procurar um advogado da área do direito do trabalho trabalhista para que isso é. Na verdade, a Justiça do Trabalho trabalha com o justo postulante. Então, se ela for até a Justiça do Trabalho e informar isso na termação, a ação vai ter seu andamento. A finalidade aí do advogado é a produção de provas. A produção de provas, a instrução correta, esse tipo de situação. Fica melhor. Mas é só procurar a Justiça do Trabalho, gente, aqui em Belém, na Praça Brasil. Isso que é o tribunal. E, bom, é isso? Demos o recado? Eu acho que sim. Né? Horário de funcionamento, doutora? 8 às 14. De 8 às 14, que é o horário da mesmo, é o horário espelho da defensoria. Não é o horário da DEAN, né? O Propaz Mulher funciona também num tempo maior, mas a gente tem que trabalhar com o horário da Defensoria Pública. Gente, então é só parabenizá-las, né? Vocês e a Defensoria de modo geral, e agradecer a vinda de vocês aqui e desejar bom trabalho, né? Agradeço imensamente, obrigada por terem vindo. Vocês vão sair agora no intervalo. Nós conversamos, gente, com a doutora Arlete Guimarães, que é defensora pública aposentada, e com a Clívia Cruelhas, que é defensora pública, e o assunto foi esse núcleo da Defensoria Pública, que está agora dentro da Delegacia da Mulher, aqui no Propaz Mulher, no bairro do Marco. Fazemos um intervalo bem pequenininho e no próximo bloco vamos conversar com a Nazaré Imbiriba, que está aqui conosco, que é doutora em Direito Internacional, é professora universitária, mas agora está inaugurando uma nova etapa da vida.